Você está no canal oficial de cortes do podcast Fundamentos. Antes de você ver o vídeo, quero te convidar a se inscrever nesse canal também e ativar as notificações, além de dar o seu joinha aqui no vídeo e deixar o seu comentário também. Deus abençoe você, que esse vídeo encha o seu coração demais da presença de Jesus. Eu quero trazer esse texto para produzir uma correção no nosso coração. E vocês vão ver que simplicidade Deus vai nos corrigir hoje. Como é simples a correção de Deus aqui. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 3. Acharam aí? Vamos lá. Vamos ler a partir do versículo 4. Quando, pois, alguém diz eu sou de Paulo e outro de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quando nós temos preferências ministeriais, nós estamos andando segundo os homens e não segundo Deus. Presta atenção nisso. Sim. Isso é outro papo longo que a gente pode ter, viu? A verdadeira divisão, a divisão interna. Isso é um papo longo que a gente poderia ter com toda a igreja, com todas as pessoas aqui junto conosco. Já fica aí a programação, hein, alemão? Fica o gancho aí. Olha só que ele continua. Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes, que é Jesus. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Ora, foi o Senhor que concedeu essa graça a Paulo e a Apolo, e vocês vieram e creram por conta daquilo que eles receberam do Senhor. Não foi por conta dos seus méritos próprios. Não há meritocracia no reino de Deus, irmãos. O mérito é todo do Senhor. Como é que você pode vangloriar de uma coisa que você recebeu? Quem tem alguma coisa que não tenha recebido? Então, onde tem espaço para a glória humana? A centralidade é Cristo, a exaltação é Cristo, o louvor é para Cristo, sempre. Vamos continuar. Eu plantei, Apolo regou. Mas quem deu o crescimento? Deus. Quem plantou? Apolo. Quem regou? Tá bom. E quem deu o crescimento? Deus. Se tivesse plantado, tivesse regado, se Deus não tivesse dado crescimento, o que seria da planta? Nada, meu amigo. Semente que não germina e não vira árvore frondosa e frutífera não é nada, é um objeto morto. Então a glória vai ser daquele que faz crescer sempre. Gente, nos contentemos em ser pelo menos um jumentinho que carrega o Messias, tá bom? Já tá bom demais. Vamos continuar. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Então, esse é o nosso tamanho. Nada. Deus é toda a glória. Se nós conseguimos contribuir com Ele, já sejamos homens felizes e realizados por ter nos achado dignos de cooperar e de servir com Ele no seu evangelho e no seu reino. Versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá do Senhor o galardão, segundo o seu próprio trabalho. Aqui outra coisa que é ponto a ser conversado, tem pessoas que querem receber galardão do trabalho alheio, coisa feia, mas tem. Versículo 9. Porque de Deus somos cooperadores. Aqui começa uma correção. Porque de Deus somos cooperadores. Você sabia que essa é a expressão mais usada por Paulo para nominar um obreiro na casa de Deus? Cooperador? Qualquer dia desse, tenha paciência e leia o Novo Testamento, onde aparece a palavra cooperador, cooperadores, cooperam, cooperaram. Você vai ficar assustado. E aí, de novo, pela bondade de Deus e misericórdia de Deus, eu fiquei tomado de uma curiosidade. Lembra aquela mente que gosta de perguntar? Sim. Você vai, Deus, por que Paulo tem a mania de se colocar como cooperador e chamar os obreiros de cooperador? E depois do advento dessas tecnologias, desses dicionários aí, todo mundo virou professor de grego, né? Todo mundo conhece grego, hebraico, aramaico, todo mundo sabe. E eu resolvi pesquisar com mais profundidade o significado verdadeiro dessa palavra. E aí vem aquilo que eu gostaria de falar para vocês, que difere muito de olhar Jesus obreiro e dos obreiros que muitas vezes pensam que estão agradando a Deus. Essa palavra cooperador é derivada de duas palavrinhas, a junção de duas palavrinhas.
Sum e ergon. Para e trabalhar. Então vamos lá. São duas palavrinhas. A palavra sum é com. A palavra ergon é trabalhar. Então, como o grego é invertido, então é trabalhar com. Você sabe o que os obreiros atuais pensam? Que é trabalhar para. A palavra cooperador não é trabalhar para Deus. A palavra cooperador é trabalhar com Deus. Olha que diferença. Como? Eu digo a vocês que é uma diferença enorme. Quando você coopera, você está trabalhando com. Ou seja, o meu pai trabalha, por isso que eu trabalho. O meu pai quer que eu faça, por isso que eu faço. O meu pai mandou deitar, eu vou deitar. O meu pai falou que eu não tenho onde reclinar minha cabeça, eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Meu pai falou que eu tenho que tirar a noite em oração, eu vou tirar a noite em oração. Isso é trabalhar com Deus. Jesus, modelo de obreiro que trabalhou com o Pai. E é muito diferente de você trabalhar para o Pai. E as pessoas confundem demais isso. Em especial, os obreiros. E aqui eu quero dizer a vocês, eu não estou fazendo consideração e nem julgamento de motivação. Não estou. E eu não sou Deus para fazê-lo. Eu estou apenas trazendo uma palavra significativa que pode mudar o rumo do seu serviço e ministério. Ora, Deus nos chamou para sermos seus cooperadores. Deus quer que você e eu cooperemos com Ele. Então, para Deus, trabalhar com Ele basta. Então, vamos supor que o Pai... Eu fico aqui imaginando o ministério de Jesus. Quem é que disse para o Filho dizer assim para os discípulos, vinde à parte e repousai? Foi o Pai. Não foi ideia de Jesus, não. Hoje eu acho que eu estou cansado. Hoje eu vou assistir um joguinho de quarta-feira. Não. O Pai diz assim, filho, dá um tempo, né, filho? Vai descansar. O negócio tá puxado, hein, meu amigo? Dá uma segurada aí na turma, você vai colapsar o sistema. Vamos dormir? Vamos descansar um pouco? Vinde à parte e repousai. Jesus, até quando descansava, ele estava trabalhando com o Pai, porque ele trabalhava com Deus. Ele não trabalhava para Deus. Quantos obreiros acham que Deus é obrigado a receber o fruto do seu trabalho porque ele está fazendo para Deus? Porque o objetivo dele é nobre. Não, eu estou fazendo porque eu quero ver a glória de Deus. No entanto, ele não perguntou se Deus pediu para ele fazer aquilo e nem se ele pediu para fazer daquela forma. São coisas distintas uma da outra. Sim. Eu queria rapidamente analisar Gênesis aqui. Vamos pegar um obreiro desses que, um exemplo de homens que fez para Deus. Edmar, deixa eu fazer só uma... Me interromper? É porque eu acho importante isso. Quando você fala de obreiro, alguém pode fazer a dedução de que são pessoas específicas. Mas quem é obreiro para Deus? Quem deve ser esse cooperador na casa de Deus? A pergunta sua nos remete a outra pergunta. Efésios 4, do 11 a 16, nos ensina de que nós não fomos chamados apenas para sermos discípulos, mas para sermos e fazermos discípulos, porque é segundo a justa cooperação de cada parte. Sim. Então, cada parte tem que dar sua cooperação. Então, todo mundo foi chamado para cooperar. Todos. Sim. Todos. Independente se você está cooperando no serviço específico ou se você está no serviço comum de todos os santos. Mas sim, Deus chamou a todos para cooperar com Ele, cooperarem com Ele. Beleza? Ótimo. Respondi? Claro. Vamos ler a historinha de Caim e Abel, aquela que a gente aprendeu lá quando a gente era criança. Quando a gente usa esses dois nomes próprios, a primeira coisa que vem na nossa mente, quando eu falo a palavra Caim e Abel, o nome próprio de Caim e de Abel, o que vem na sua cabeça? Nossa, um homicida, matou o irmão. Mas este não foi a primeira iniquidade encontrada em Caim.
Não foi a primeira iniquidade encontrada em Caim. Vamos analisar então um pouquinho de Caim rapidamente em Gênesis capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 2. A partir do verso 2. Depois, deu à luz a Abel, seu irmão, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim, lavrador. Profissão dos dois. Um, lavrador, outro, pastor de ovelhas. E uma coisa tão simples de explicar isso aqui, porque o sustento deles, aí essa galera de São Paulo, talvez vai ter um pouquinho de dificuldade de entender, que eles nunca viram uma galinha, por exemplo, num aviário, eles vão no supermercado, compram tudo em pedaço, acham que galinha dá em árvore, né? Não vem empacotado já, galinha? Não. Galinha é um ser vivo, entendeu, cara? Não é sintético. Não. Então, o que acontece com essa galera toda aí? Caim e Abel, eles tinham que... Era a mão de obra, meu amigo. Eles tinham que comer. E por conta do pecado, eles iam ter que lavrar e do suor do seu rosto comerás. Então, eles tinham que lavrar a terra. E tinha que... É o seguinte, nós não vamos viver só comendo proteína e também não vamos viver comendo só carboidrato. Vamos fazer o seguinte... O pai não era bobo, né, meu amigo? Falou assim, meu filho, é o seguinte, você vai manejar bem a terra, vou te ensinar como é que funciona. Abelzinho, ó, seu negócio vai ser cuidar das ovelhas, porque a gente precisa de uma proteína, então, ó, cada um cuida de uma área aqui para a gente poder comer e viver bem aqui, tá bom? Beleza, só isso. Porque tem muitos que podem achar que Deus já gostava mais de Abel só dele ser pastor de ovelha, né? Tem umas ideias malucas da vida. Não é porque eles tinham que comer mesmo, tinham que comer fruto da terra. Versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra, tem algumas traduções que dizem assim, do melhor, mas ele trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ô, alemão, deixa eu fazer uma pergunta. Se você acertar essa aí, você tirou 10 na prova. Eita! Para quem que Caim trouxe essa oferta? Ao Senhor. Pai, não foi pro diabo, não? Sim. Pai, olha, presta atenção, Caim trouxe uma oferta ao Senhor. Você imagina só, o sujeito lavra a terra, o sujeito cultiva a terra, cuida daquela plantação, nasce aquilo ali, e ele vai lá, prepara uma oferta, um manjar, e oferece a Deus, oferece ao Senhor. Foi para o Senhor que Caim ofertou. Não foi para outra pessoa, foi para o Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Ué, não estou entendendo mais nada. Até Deus não ter agradado da oferta de Caim, eu vou bem. Mas ele diz que ele não se agradou do ofertante, não só da sua oferta. Vamos imaginar aqui, Abel e Caim, pequenininho, lá junto da tenda com Adão, o pai. E Adão não tinha televisão, graças a Deus, não tinha luz elétrica, graças a Deus, não tinha água encanada, graças a Deus. Eles tinham ali a vida primitiva, primária. Então, eu fico imaginando você, eu sou pai, já sou avô, eu fico imaginando os filhos de Adão batendo um papo com ele. Pai, deixa eu fazer uma pergunta, como é que nós chegamos aqui? Como é que tudo começou? Aí Adão dando volta, né? Não, filho, é o seguinte, tinha um jardim muito bonito que o pai fez, e aí eu imagino que ele ficava dando um rodeio, né? E falando do jardim, e os filhos já vão crescendo, né? Não tem como enrolar mais. Ó, filho, deixa eu falar para você, aconteceu um negócio grave lá. Inclusive, esse ano, eu vou fazer um negócio aqui com vocês, para vocês entenderem o que aconteceu com a gente no Éden. O pai e a mãe vacilou feio. Para nossa vergonha, nós decidimos não ouvir a nosso Deus. Nós pecamos contra o nosso Deus. E por conta disso, anualmente, a gente oferece a Deus uma oferta de um animal inocente, puro,
para a remissão de nossos pecados, para perdão de nossos pecados. É uma maneira da gente dizer a nosso Deus assim: nós estamos arrependidos, Pai. Nós não deveríamos ter aprontado aquilo com o Senhor. Nós não deveríamos ter feito daquela maneira, Senhor. Então, filhos, todas as vezes que a gente for ali naquele altar, que a gente imolar um cordeiro sem mancha, um cordeiro gordo, eu quero que vocês saibam que é por conta de nossa iniquidade, por conta de nossos pecados. Eu não posso saber dizer a você quantos anos isso aconteceu, mas foi tempo suficiente para esses guris serem autossuficientes na produção. Ou seja, quantos anos, todo ano, Abel e Caim lá com o pai, e mata a ovelha, e coloca fogo, e mata a ovelha, coloca fogo, mata a ovelha, coloca fogo, e conta de novo, e chora e pede perdão. Eu imagino Caim desse ano, assim, rapaz, olha os veganos aí, rapaz, que isso? Essa oferta? Pô, todo ano ovelha, todo ano derrama sangue, todo ano fogo, e esse negócio de gordura, sabe o que eu vou fazer? Eu vou inovar. Vou inovar. Acho que eles nunca pensaram que poderia ser ofertada a Deus uma coisa muitíssimo melhor, uma coisa fantástica do fruto da terra. Rapaz, eu vou levar os melhores vegetais, eu vou levar as melhores verduras, tudo que eu colhi, o melhor, e vou mostrar para Deus que é possível oferecer a Ele uma oferta diferente. A pergunta é: Deus pediu, Caim? Esse era o interesse de Deus, Caim? Era isso que Deus queria, Caim? Não. Deus só queria que matasse uma ovelha e levasse lá e sacrificasse. Quantas vezes os cooperadores não são cooperadores, de fato, porque querem inovar, porque acham que é muito rotineiro demais, fazer as mesmas coisas sempre, e cai no pecado de Caim. E querem inovar ofertando a Deus, oferecendo a Deus aquilo que Deus não nos solicitou, aquilo que Deus não nos pediu. Irmãos, eu temo muito que a igreja e o evangelho seja de alguma maneira, interpretado como enfadonho, porque a gente não tem uma novidade diária. E nós fomos gerados numa geração, numa sociedade onde a novidade é o prato do dia. A gente não gosta muito de perpetuar as mesmas coisas. Temos dificuldades, inclusive, sobre isso. Então nós temos um desafio muito maior do que o de Caim, porque nós vivemos numa sociedade que o contexto dela é de novidade. Sim. O alemão tem filhos, e você já tem filho, Jean? 3. Dá um brinquedo para a criança. A primeira semana é a melhor coisa do mundo. Na segunda, terceira, quarta, enjoa. Aí que é o novo. E que é o novo. A gente é gerado assim, atrás da novidade. E um cooperador não pode enjoar de fazer as mesmas coisas sempre. Não pode enjoar de agradar o Pai sempre. Não pode enjoar de expulsar demônio, de pregar o evangelho, de fazer discípulo, de ensinar a guardar todas as coisas, porque o dia que ele enjoar, ele se tornou um obreiro modelo Caim. Irmãos, olha que coisa séria. De Caim da sua oferta. De Caim da sua oferta. Não agradou o Senhor. Irmãos, a reação de Caim talvez seja para você e para mim um chamado de atenção. Porque se você se encontra hoje numa situação de fazer muito mais para do que preocupação em fazer com, você pode mudar a sua história. Amém. Não tendo a atitude de Caim. Deus não queria que Caim fizesse aquilo. Deus não disse aquilo para Caim para rejeitá-lo para sempre. Olha o que continua a história nos dizendo. Versículo 5. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Caim tem uma reação contra Deus, porque Deus não se agradou da sua oferta. Sim. Irmãos, Deus não é obrigado a receber aquilo que ele não pediu.
ainda que você faça isso em nome dele, ainda que você faça na melhor das suas intenções. Deus não tem essa obrigação de receber. Não, Deus não tem. Deus não vai mudar sua palavra por conta das minhas ações bem motivadas. Lembremos-nos de que os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor não vão passar. Lembremos-nos disso. Lembremos-nos da advertência apostólica a não ir além do que está escrito. Lembremos da advertência apostólica de nada, nós não podemos nada contra a verdade, senão pela verdade. Lembremos-nos disso. Lembremos-nos. Arrazoemos isso aí dentro de nós para que voltemos nosso caminho de forma segura para Deus. Irmãos, olha o coração de Deus. Olha o que Deus quer nos comunicar. Então, lhe disse o Senhor, por que andas irado? Por que descaiu o seu semblante? Será que Deus não sabia? Por quê? Porque Caim estava bravo? Você sabe que eu tenho pensado? Aquela mesma voz amorosa lá do Éden. Sim. Adão, onde você está, Adão? Cadê você, meu filho? Ô, Adão. Depois, Adão, quem é que disse para você que você estava nu, menino? Irmãos, Deus sempre nos ama o suficiente para nos dar a oportunidade de um arrependimento. Amém. Deus sempre tem um coração paterno. Deus sempre tem um coração redentor. Deus não consegue olhar para você e para mim e se esquecer do Calvário, se esquecer do sangue inocente vertido da cruz. Está entre você e Deus o sangue de Jesus. E Deus dá a mesma oportunidade para Caim. Até fico vendo aquele ecoar de voz do Éden, agora ali falando com Caim. Caim, quem é? Por que, Caim, que você está assim, menino? O que está acontecendo com esse coração, com essa alma? Olha o coração de Deus no versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Caim, se arrependa. Sim. Volta a dar a oferta que eu pedi, só isso que eu vou te aceitar, Caim. Caim, não tem problema nenhum. Caim, esse ano você vacilou. Caim, essa sua atitude foi inconveniente. Caim, não foi isso que eu queria. Mas, Caim, ano que vem você conserta tudo e eu vou te aceitar, Caim. Precisamos voltar a sermos apenas cooperadores do Senhor. Amém. Parar de querer trabalhar para Deus e trabalharmos com Deus. Temos o coração simples de querer ouvir o Senhor e agradar o nosso Senhor. Não adianta você e eu sabermos de quem é o dono da igreja. Não adianta apenas você e eu sabermos que ele é a cabeça da igreja, mas ele não ter poder de mandar em nós. Ele não ter condições de mudar nosso comportamento e atitude. Aí ele não vai ser cabeça nunca. Sim. E todos nós possamos aprender que Deus nos chamou para cooperarmos com ele. Trabalhar com ele e não para ele. Que tenhamos realização no nosso serviço, no nosso ministério, em saber que Deus está nos aprovando, porque nós estamos lhe agradando, fazendo o que ele quer e não o que nós queremos fazer e da forma que nós queremos fazer. Amém? Amém. Quer voltar para Coríntios? Quer voltar para Coríntios? Para a gente ficar com uma advertência a mais ali? Deixarmos... Oi? Tem alguma pergunta ou interação aí, Alemão, que você queira fazer? Ou a gente vai para o Coríntios? Eu tenho uma... Estou concentrado na Bíblia aqui para abrir. Tá, beleza, então vamos. Depois que a gente terminar esse texto, eu tenho uma pergunta para te fazer, Edmar. Joia demais. Vamos lá. Vai ser bom. Depois o bate-papo vai... Seguimos o jogo. Vamos embora. Você falou dessa necessidade, Edmar, da novidade, que tem a ver com o tempo que a gente vive, com o imediatismo, né, a velocidade da internet, tudo traz... A pessoa começa a ver uma coisa, ela já muda para lá, e isso entra dentro da igreja, e eu queria lembrar aquele texto de Romanos, aqui, 12:2. Posso passar essa bola para você? Tem a ver? Tem a ver porque 12:2, Romanos 12:2, vai falar de um assunto tão importante, Alemão, que
Inclusive, era esse tema que eu ia conversar com vocês aí do Chile. Eu ia falar um pouco sobre Romanos 12, porque tem a ver com nossos pensamentos. Eu tenho dito assim, nossa consciência é fruto dos pensamentos abrigados. E esse texto de Romanos é um concerto de Deus para nós, para esse tempo presente. Porque nós podemos abrigar coisas e acharmos que Deus não irá nos cobrar com aqueles pensamentos que destoam e desvirtuam da palavra de Deus. Então nós precisamos, de fato, depois conversar sobre isso, tá bom? Transformai-vos pela renovação de vosso entendimento. Nós precisamos entender primeiro o que é transformar, entendeu? Para a gente entender o que Deus está querendo falar conosco. Mas a gente vai entrar um pouco sobre isso aí. Vamos voltar para Coríntios 3, então, que aí eu encerro rapidamente para a gente voltar para o bate-papo. Acho que já falei mais do que precisava. E ele continua dizendo assim, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus. 3:9. Voltei para 1 Coríntios capítulo 3, verso 9. Estamos. Então ele volta lá, porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Aqui ele entra com algumas figuras de linguagem que eu acho interessante. Lavoura de Deus, isso é um papo fantástico para depois a gente ter também, porque lembra que é um exemplo recorrente, lembra da semente e do tipo de terra. Sim. E tem um tipo de terra que produz a 30, 60 e a 100, isso é uma lavoura produtiva, e aqui de novo faz referência de sermos lavoura. Aí tem um esquema de entrar um arado, tirar o que não presta, destorrificar nosso coração, tem um monte de coisa legal aí, mas não é, e engraçado que não é o que Paulo vai agarrar. Aí ele vai falar do segundo exemplo, edifício de Deus sois vós. Aqui é um exemplo interessante. Ele está nos chamando de cooperador, e aí ele fala assim, a gente tem que cooperar nessa lavoura, e a gente tem que cooperar nesse edifício. Então, nós temos que cooperar com essa lavoura e nós temos que cooperar com esse edifício. Aí ele mantém a linguagem da construção civil, dizendo assim, segundo a graça que me é dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Então, Paulo agora entra na figura da linguagem da construção civil e diz, olha, eu, como prudente construtor, coloquei o fundamento. E a discussão aqui não pode ser essa, o fundamento é um só, que é Cristo. E aí a gente pode discutir se todo mundo considera Jesus como o único fundamento suficiente. Ou se a gente precisa de outras coisas. Esse é o fundamento que eu coloquei. Agora ele fala assim, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Um obreiro, um cooperador que não se preocupa em fazer com e fazer apenas para, ele também não irá se preocupar no como está edificando. Como ele está cooperando nessa edificação, ele não vai se preocupar. Então, o que começa a ter problema grave? Se o como não tem importância, o que eu faço, junto do como eu faço, vai destoar muito de qualquer um. Se você tem liberdade de fazer o que você quer porque é para Deus e como você quer porque também é para Deus, aí eu não me assusto porque que todo mundo tem a mesma Bíblia e faz tudo diferente um do outro. E pensa tão diferente, e age tão diferente, e tem estratégia tão diferente. A ponto de muitos irmãos que reúnem conosco questionar se de fato o que nós fazemos deve ser feito dessa maneira. Por quê? Porque ele acostumou a olhar o que é feito e como é feito de forma relativa. O modelo é único. Lembremos-nos que o papo todo começa com o modelo Jesus. E como eu vou edificar Cristo na vida das pessoas se eu deixar de olhar o único modelo que é Cristo? Porque qual que é a minha maior tarefa e qual a maior tarefa de cada um de vocês que estão cooperando com o Senhor? É cooperar na edificação de Cristo na vida de cada um. Senão o texto de João vira uma balela. Convém que ele cresça e que eu diminua. Não vai ser assim. Convém que a religião dentro da pessoa cresça e pronto. Uhum.
Então, nosso trabalho é ver Cristo crescendo nas pessoas. Toda a estratégia do Novo Testamento só visa uma coisa: ver o propósito sendo cumprido. Ou seja, Cristo sendo edificado em todos os sentidos. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória do Pai. Ora, se tudo aquilo que fizermos, se o como não cooperar para isso, significa que nosso trabalho é inútil, em vão. É uma obra de Caim. Deus não tem necessidade, Ele não pediu isso para nós. Então nós temos que ter uma visão clara de que tanto o que quanto o como são absolutos e devem ser conforme o modelo. Qual o modelo? De Jesus, e que foi multiplicado pelos apóstolos, que foi representado de forma prática também pelos apóstolos. Então olhemos para o Novo Testamento. Onde está a sua planta? No Novo Testamento. Através de quem? Da prática de Jesus e dos apóstolos. Tem como chegarmos em conclusões distintas uns dos outros? Não, porque Jesus é o mesmo. Ele não muda, a palavra do Senhor é a mesma, não muda, ela é linear, inflexível, retilínea, absoluta. Então nós precisamos resgatar a sublimidade primeira do ministério de Jesus, conforme nós lemos lá em Hebreus. Um ministério tanto quanto superior a qualquer outro ministério. Por isso eu quero dizer a você que está nos ouvindo, por mais fantástica que seja a estratégia de qualquer ministério, de qualquer irmão por aí, qualquer pastor, qualquer homem famoso, por mais fantástico, e eu admito que tem cara muito criativo, eu quero te falar uma coisa: Deus não recebe se ele não pediu para fazer conforme aquele modelo. Ele só aceita a obra que as pessoas são comprometidas em praticá-la conforme aquilo que ele pediu que fosse feito, senão ele não recebe. E que você e eu tenhamos compromisso apenas com a palavra do Senhor. Que esses modelos fantásticos, que essas estratégias lindas não venham tocar em você como algo que você deveria imitá-la. Você tem que imitar o único obreiro que satisfez o Pai em tudo, o único pastor, o único apóstolo, o único profeta, o único evangelista, o único mestre que agradou o Pai em tudo, o nosso amado Jesus. Que ele sirva para você de única fonte de informação e referência de ministério e vida ministerial também para você, tá bom?